Bem, a CONTEE está iniciando o primeiro seminário de preparação para a nossa participação na CONAI 2014. A CONTEE, na CONAI, na primeira conferência, nós fizemos 4 seminários de preparação. O primeiro seminário geral, para discutir o documento de referência, um segundo seminário que preparou os nossos delegados para atuação nos municipais e nos estaduais, o terceiro seminário, após ter eleito toda a nossa delegação, e aí nós fizemos um seminário para preparar a nossa atuação na Conferência Nacional, e depois, durante a Conferência Nacional, mais um seminário de preparação da nossa atuação nas plenárias. Então, nós realizamos 4 seminários. E esse é o primeiro seminário dessa nova fase, que é da segunda Conferência Nacional. Então, nós iremos realizar, com certeza, mais pelo menos 2 seminários. Né? Depois das etapas municipais, da etapa estadual, com certeza, mais um seminário para preparar a nossa atuação na Conferência Nacional. Eu quero justificar aqui a ausência da companheira Dércia, que é a responsável pela Secretaria de Assuntos Educacionais da CONTEE. Ela foi quem preparou esse seminário. Ela foi quem conversou com todos os palestrantes que vão estar aqui durante o dia de amanhã. Ela foi quem preparou todo o trabalho com o documento de referência, junto comigo, né, as nossas emendas, aquelas que nós vamos discutir amanhã à tarde. Mas ela ficou doente. Ela está doente e os médicos proibiram ela de tomar avião. Então, por esse motivo, ela não pôde estar aqui. É claro que ela deve estar lá em Santa Catarina, com o coração desse tamanho, porque ela ficou muito nervosa, mas a gente precisa cuidar do corpo. Não adianta brigar com o médico, porque o corpo tem que ser respeitado. Então, ela está lá, impossibilitada de estar aqui, mas eu quero deixar aqui presente, público, que todo o trabalho foi realizado por ela. Nós vamos aqui apenas fazer aquilo que precisa ser feito, que é dirigir as mesas, né? Mas o trabalho, o conteúdo todo foi feito por ela. E, então, justificar isso e dizer o seguinte: nós da CONTEE temos grande empenho na realização da Conferência Nacional. Nós manifestamos já em algumas reuniões nossas de plena e também na reunião do Executivo uma preocupação, particularmente com essa segunda conferência, que não é uma preocupação só da CONTEE, é uma preocupação das outras entidades também que participam do fórum, que é o fato de a gente não ter o Plano Nacional de Educação votado. Se a gente tivesse o Plano Nacional de Educação votado, essa conferência ela teria com certeza o papel de trabalhar as políticas que foram tiradas do Plano Nacional, né? Dar consequência à elaboração de políticas que foram tiradas do Plano Nacional. Mas nós vivemos esse impasse político, né? Que está lá no Senado, o Plano Nacional, ele foi alterado, inclusive pelo relator, apesar de que a relatoria ainda não é definitiva, né? O relatório ainda não é o relatório definitivo, mas o que a gente conhece, já que foi divulgado, é que ele fez alterações substanciais e abriu a possibilidade de emendas. Inclusive as entidades, a CONTEE mesmo, conversando lá com os parlamentares, foi inclusive dito para a CONTEE e para as outras entidades que então, já que abriu, vamos fazer emenda, para exatamente acelerar esse processo. Fizemos as emendas, apesar de que toda a nossa luta e a luta do fórum era que, de fato, o Senado não alterasse o texto que foi aprovado na Câmara, porque era um texto que foi negociado, um texto que foi muito trabalhado, né, e que a nossa avaliação é que é um bom PNE. Traz ali metas importantes de avanço para a educação pública, gratuita, traz ali avanços importantes de formação, de melhoria da qualidade de formação dos profissionais de educação, de valorização dos profissionais de educação. Então, tem elementos muito importantes o plano que foi aprovado na Câmara. Mas, infelizmente, ele já está sendo alterado no Senado. Não existe uma perspectiva de votação. Lá na Câmara, a última vez que eu estive, numa audiência pública, foi dito publicamente que a ideia era votar até junho. Mas isso não está aí amarrado politicamente. Não existe essa perspectiva. Então, nesse sentido, temos um impasse político. Qual é o impasse político? Nós vamos deixar de fazer a conferência, né, já que a primeira conferência delegou ao Fórum Nacional a atribuição de fazer a segunda conferência no prazo de 4 anos. Então, cria-se esse impasse político, né? Mas nós temos uma preocupação com essa questão.
Outra questão que nós temos discutido, e que depois o próprio companheiro Chagas vai poder falar sobre esse assunto, é que nós tínhamos um eixo principal, que era o eixo do sistema, na conferência passada, era o eixo principal. E essa conferência também tem o primeiro eixo, que é o eixo sobre sistema. Ele é particularmente importante para todos que atuam na área da educação. Mas para a CONTER, nós privilegiamos esse eixo como o eixo mais importante da conferência. Porque é ali que se discute a regulamentação da educação privada, né, no âmbito da educação nacional. Então nós temos um especial empenho nesse eixo. Tanto que a nossa companheira Décia, que nos representa no fórum, é a responsável por coordenar esse eixo lá no Fórum Nacional, né? Então, nós temos essa preocupação especial. E nós, né, na conferência, apesar do eixo estar lá presente e alguns avanços aparecerem, determinando o que é melhor, que é de fato esse sistema, já levantando alguns elementos nesse sentido, não avança o suficiente para a gente estar aprovando, né, seriam traços de um projeto de lei de criação do Sistema Nacional. Conversando com o companheiro Chagas, a gente percebe que essa questão não foi feita, não é porque não se quis, é porque a correlação de forças, inclusive no fórum, não permitiu que se avançasse nesse sentido. Mas isso não deixa de ser uma preocupação, porque nós poderíamos estar aproveitando essa conferência para exatamente aprofundar o que seria de fato um projeto de lei que desse conta da criação do Sistema Nacional. Então, são essas as duas preocupações que acontecem. Mas isso não quer dizer que nós não vamos nos empenhar e mobilizar toda a nossa categoria para participar das etapas municipais e estaduais. Ao contrário, exatamente porque nós estamos preocupados, é que nós não deixaremos de participar com todo o nosso empenho nas conferências municipais e estaduais. Quem está presente aqui hoje não são todos que são responsáveis por nos representar nos municípios e nos estados. Estão aqui presentes um companheiro responsável, um ou dois, que vão fazer depois essa mesma discussão lá nos seus municípios e nos seus estados. Porque a gente não tinha condição de mobilizar um número maior. Então nós achamos melhor fazer um primeiro encontro, cujo objetivo é discutir as nossas emendas, construir coletivamente. E depois, essas pessoas que estão aqui, que são os responsáveis, vão lá nos seus municípios e nos seus estados trabalhar com todo mundo que vai participar das conferências para passar as nossas indicações de emenda, né? Então, eu quero agradecer a participação de todos. Eu sei que todo mundo fez um grande esforço para estar aqui, não é? E passar imediatamente a fala para o companheiro Chagas, porque ele é que vai nos fazer a palestra hoje, nos colocando a par dessas questões gerais, tanto do documento de referência, que ele vai discutir, como também essas questões gerais sobre o andamento do Fórum Nacional de Educação e o acompanhamento e realização da Conferência Nacional. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar a professora Madalena, cumprimentar toda a direção da CONTER, companheira Cristina, pouco preocupado com a companheira Décia, que está aguentada, né? E o pior é que a gente não sabe ainda o que está acontecendo. E ela estava muito entusiasmada com esse seminário. A Décia é suplente da Madalena no Fórum Nacional da Educação e tem contribuído muito, né? Tem sempre está propositivamente contribuindo com o fórum numa das comissões, que é a comissão de sistematização, inclusive, que é a comissão responsável pela discussão de conteúdo da conferência. Eu queria falar para vocês aqui sobre a CONAI em 3 pontos. O primeiro, sobre o fórum e a conferência em si. Como vocês sabem, nós há muitos anos que reivindicamos que possamos ter órgãos do Estado brasileiro na área da educação que possam ter a representatividade da sociedade e dos governos.
nós lutamos muito. Aliás, queríamos isso em 88, na LDB, não conseguimos. Vocês lembram da nossa luta para colocar o título do tema educação, Sistema Nacional de Educação, e o Centrão naquela época não deixou nós colocarmos. E nós lutamos sempre para ter um fórum, uma conferência nacional. Bom, no governo do presidente Lula, nós não conseguimos fazer a conferência no início, e não conseguimos porque tivemos problemas de articulação. Depois nós recebemos essa tarefa de organizar a conferência. Construímos aquela comissão organizadora, fizemos uma conferência que foi, em tese, bem sucedida, apesar do nosso medo de uma primeira conferência com essa característica não dar certo, mas foi uma avaliação assim por todos que foi uma bela conferência, avançamos naquilo que podíamos. E a conferência teve várias deliberações, e duas deliberações tem a ver com a construção desses dois vamos dizer, órgãos na educação nacional, o fórum e a conferência. A conferência deliberou que a Comissão Nacional fosse o embrião do Fórum Nacional da Educação. E aí o ministro fez uma portaria e criou o Fórum Nacional da Educação, tendo como base a comissão organizadora da conferência. De lá para cá, nós já fizemos modificação na composição, porque tinha uma área que estava muito aquém, que é a área da diversidade. Nós tínhamos lá campo e negros, e não tínhamos indígena, e não tínhamos gênero, e não tínhamos diversidade sexual. Então o fórum discutiu e acrescentou 2 cadeiras no fórum, que é educação indígena, representação da educação indígena, e representação diversidade sexual e gênero. Um é titular e o outro é suplente. De lá para cá tem muitos pedidos de entidades querendo entrar no fórum. Esse ano tinha vários pedidos de entidades, mas o fórum deliberou, por unanimidade, que não ia criar nenhuma nova cadeira antes da Conferência Nacional da Educação. Depois da conferência, o fórum vai fazer uma discussão, à luz do que a conferência definiu, sobre o regimento do fórum, e aí sim discutir os pedidos de entidades no fórum. Então, tem uma crítica forte ao fórum, dizendo que o fórum não está abrindo para novas entidades, né? Mas o fórum, por unanimidade, decidiu que não ia mexer na composição antes da conferência, só depois, e primeiro ia discutir o regimento. Segundo, a conferência disse que nós deveríamos fazer uma conferência em até 4 anos. Não sei se vocês todos aqui lembram, mas tinha uma proposta que a Conferência Nacional fosse 2 em 2 anos. Eu tive que entrar em campo com vários companheiros para dizer, gente, de 2 em 2 anos você termina uma e começar na outra. Conferência Nacional com um processo desse não tem condições. E aí a gente conseguiu fazer um acordo e construir a proposta de até 4 anos. Bom, o fórum seguiu aquilo que a conferência passada determinou, porque a conferência disse que o fórum tem que zelar pelas deliberações da Conferência Nacional, acompanhar a educação nacional. Ora, zelar por aquilo que a conferência definiu, para nós
é importantíssimo, porque se nós não fizermos isso, nós vamos o fórum perde a autoridade, não é? Foi assim que nós fizemos em relação ao Plano Nacional de Educação. Acompanhamos para a passo a discussão do plano no Congresso, apresentando, analisando as emendas que estavam sendo apresentadas e aprovando nota do fórum a cada reunião. Nós aprovamos 11 notas, né? A última foi sobre o atual momento do fórum lá no Senado. Não tem deliberação, mas tem um parecer do senador Pimentel, onde mexe em questões que não são pontuais. Mexe em questão sobre concepção da educação. E o fórum fez uma nota que, inclusive, está sendo respaldada pelos fóruns estaduais. Muitos fóruns estaduais de educação estão respaldando a nota. Bom, eu estou colocando isso sobre o fórum, sobre a conferência, pessoal, porque está em nossas mãos fazer com que esses dois órgãos que estão no artigo 2º do Plano Nacional de Educação e não sofreu emendas, que realmente esses dois órgãos sejam do Estado brasileiro, não sejam do governo e nem estejam à mercê da conjuntura. Porque senão, se tiver à mercê da conjuntura, pode acontecer ou não acontecer a conferência. Eu sempre, fui da direção de uma confederação, como a CNTE, e a gente tem lá uma definição, da CNTE, que o Congresso da CNTE é 3 em 3 anos. Esteja fazendo sol ou não, tem o Congresso. E eu acho que isso é estatutário. Acredito que na CNTE também é assim. Então, eu acho que a gente tem que assumir que a conferência é para acontecer de 4 em 4 anos, ela deve acontecer, e ela deve acontecer para conferir a educação nacional. Em relação ao PNE não estar aprovado, eu acho que realmente eu concordo com uma avaliação que é colocada de que se o PNE estivesse aprovado, a nossa preocupação não seria mais com a aprovação do PNE, seria com o quê? Com o deslanchar dos planos estaduais e municipais, que eu tenho andado pelo país todo e tenho dito que, independente da aprovação do Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e municipais devem ser pauta das conferências municipais e estaduais, não para fazer o plano, mas para tirar caminhos. As conferências municipais e as conferências estaduais devem apontar caminhos para os planos estaduais e municipais. Por quê? Por uma razão simples. No Plano Nacional da Educação está escrito que, a partir da sua aprovação, os estados e municípios têm 1 ano para organizar os seus planos. E essa proposta não sofreu emendas, não tem emenda. Ninguém propôs que fosse 5 anos, nem 6 anos. Está dizendo que é 1 ano. Então, eu acredito o seguinte: é uma preocupação não ter o plano aprovado? E eu acho que tem que estar na avaliação. Por que o plano não está sendo aprovado? Eu acho que deve estar dentro das nossas preocupações, e nós devemos acompanhar até a Conferência Nacional do próximo ano, se o plano vai ser aprovado ou não, e tirarmos uma moção. Nós não vamos tirar emendas sobre o plano na conferência, mas nós podemos, de acordo com a conjuntura, estando ou não aprovado, tirar uma moção sobre o plano nacional, uma moção talvez forte sobre o plano. Depois eu vou falar um pouco como é que eu vejo essa questão do plano, por que ele não está aprovado e qual é a responsabilidade que nós temos. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é esse, sobre o fórum e sobre a conferência. Eu acho que nós conquistamos aquilo que nós reivindicamos sobre esses dois órgãos. Nós não temos a forma nem do fórum e nem da conferência. Estamos no segundo momento, a conferência no segundo momento. Então tem coisas que nós estamos fazendo que é muito novo. Vocês imaginem que a Conferência Nacional de Saúde já fez a 14ª
E foi na 8ª conferência que eles definiram o SUS, Sistema Único de Saúde, com a Conferência Nacional sendo um órgão do Sistema Único de Saúde, com os conselhos nacionais, estaduais e municipais como órgãos também do sistema. Ora, nós estamos na segunda. Temos que construir. O próprio fórum, nós temos ainda que construí-lo com muitos acordos. Né? Nós ainda não temos uma fórmula de fazer o fórum, então estamos construindo com muitos acordos e com muita ajuda de algumas entidades que elas são mais presentes, elas estão mais presentes na luta da educação nacional e ajuda muito o fórum. A CONTE, a CNTE, a Undime, tem entidades que ajudam mais, né? Acreditam que o fórum é realmente um órgão que pode ser importante para a educação nacional. Então, essa é a primeira questão que eu quero colocar. A segunda é sobre a conferência. Não vou falar sobre a organização, porque a organização, em tese, vocês participam dos fóruns estaduais e sabem mais ou menos como a conferência está organizada. E também não mudou muito em relação à passada. Nós não mudamos muito em relação à estrutura da passada, nem a relação de delegados e etc., percentual de delegados. Basicamente, nós mantivemos o percentual de delegados e delegadas. Nós inovamos em relação a ter conferências livres. Por exemplo, uma reunião como essa, um seminário como esse, pode ser registrado como conferência livre preparatória da Conferência Nacional. O que é a Conferência Livre? A Conferência Livre, ela não é deliberativa, ela é preparatória. E é uma maneira que nós encontramos de fazer com que mais pessoas participem do debate da conferência. Não apenas quem é da educação, mas quem não é também, inclusive. E pode ser presencial e, como é que se diz? Virtual. Né? Então, esse encontro aqui, que vocês estão fazendo, a CONTE pode registrar como uma conferência livre da CONTE, preparatória para a Conferência Nacional. E essa é uma inovação que até agora está sendo bom. Eu acho que está mexendo, tem muita gente participando. Se vocês entrarem no site do fórum, vão ver lá a Conferência Livre, muitas conferências já inscritas e o pessoal debatendo. Tem alguns artigos do regimento da conferência que está aprovado pelo fórum, que eu acho que que é importante a gente ter cuidado, que é a garantia de que o delegado só chega na Conferência Nacional se passar pela etapa municipal e estadual. O artigo que diz que uma proposta para chegar na Conferência Nacional, no documento base da Conferência Nacional, precisa passar em pelo menos 5 estados, para poder ter uma certa representatividade, a não ser que seja uma proposta muito importante, que o fórum analise e chegue à conclusão que, mesmo ela tendo passado em um estado ou dois, ela é importante para o debate. Mas não sendo, porque senão vocês sabem, né? A outra conferência teve 5.300 emendas, e você imagina se não tivesse tido filtro, ninguém tinha terminado ainda a conferência. Então, e esse modelo está servindo para as outras conferências. Aquelas conferências que só terminavam às 4 horas da manhã, era para terminar às 4 da tarde, termina às 4 horas da madrugada, elas estão começando a seguir o nosso regimento. Como é com a Conferência Nacional da Educação, termina exatamente no período, na última conferência, mesmo Lula tendo chegado no meio e tendo tomado 2 horas, nós ainda terminamos a conferência às 4 horas da tarde. Então, por quê? Porque nós fizemos um sistema, organizamos um sistema que dá conta das propostas e não deixa de discuti-las. Então, esse artigo eu acho que é importante.
nós aumentamos o número de delegados, não sei se vocês chegaram a perceber, eram 2.000 delegados para os 4 segmentos, pais, estudantes, profissionais e gestores. Nós aumentamos para 2.500 delegados. Então a conferência vai ter mais de 3.000 delegados, porque além de 2.500 delegados de segmentos, tem aqueles delegados, tem os delegados de indicação dos setores que a gente garante para poder de repente você não chegar na conferência nacional sem setores participando. Vou dar um exemplo. Por que a gente dá vagas por fora dos segmentos para a educação indígena? Porque se não der, dificilmente vai chegar um estudante indígena, ou um gestor indígena, ou um pai indígena na conferência nacional. A mesma coisa pode acontecer com o movimento negro, a mesma coisa pode acontecer com vários outros setores. Então, por isso que o fórum garante vagas para os vários setores que atuam na educação nacional e que não estão dentro do segmento. Isso pode ser que daqui a alguns anos não precise. Participa da conferência os 4 segmentos e pronto. Novamente eu vou me recordar aqui da Conferência de Saúde. Conferência Nacional de Saúde só participam 3 tipos de delegados, os 3 segmentos: gestores, profissionais e usuários. E pronto, não tem outro tipo de delegado. Quem quiser ser delegado vai sair por isso aí. Na educação nós estamos, como eu disse, na segunda não temos ainda condições, porque se nós fizermos inventarmos de fazer uma conferência só com os segmentos, vai haver um dos setores. Não tem para onde. Vai juntar todos os setores e vão fazer uma conferência nacional, porque não estão contemplados nos segmentos. Em relação ao conteúdo da conferência, nós, como vocês já viram, mantivemos o tema da conferência passada, mas vocês viram que o tema está invertido. Na conferência passada, nós discutimos o Sistema Nacional de Educação, o Sistema Nacional Articulado de Educação, 2 pontos. Plano Nacional de Educação. Agora nós invertemos. Plano Nacional de Educação na construção do Sistema Nacional de Educação. É uma mudança significativa. Por que é significativa? Porque nós já tivemos uma conquista muito forte na Constituição brasileira, com a emenda 59. E nós precisamos estar atenados a isso. O que nós conquistamos em relação a essa questão na emenda 59? De que o Plano Nacional da Educação, além da gente ter conquistado que agora ele é constitucional, é decenal, e além de nós termos conquistado que ele deve estar vinculado ao PIB, ao Produto Interno Bruto, nós conquistamos que o Plano Nacional da Educação deve ser o articulador do Sistema Nacional da Educação. Então, nós estamos numa situação que precisamos fazer um debate muito forte sobre essa questão. Como que o Plano Nacional da Educação, com suas metas, que se desdobram nas metas dos planos estaduais e planos municipais, realmente tem condições de articular o Sistema Nacional da Educação com regime de colaboração e cooperação. Vocês imaginam? Nós não estamos falando de qualquer coisa. Eu quando absorvi esse tema da colaboração e da cooperação, na realidade foi quando eu era secretário de Educação Básica do Ministério. E eu cheguei à conclusão que ou nós avançamos em relação àquilo que está no artigo 23 da Constituição, do regime de cooperação e colaboração, ou então nós vamos continuar tendo muitos problemas em relação ao sistema e, portanto, em relação à educação nacional. E eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de aprovar uma concepção mais forte sobre essa questão. Para quê? Para tentar forçar o Executivo ou o Congresso Nacional a regulamentar a Constituição brasileira em relação à colaboração e à cooperação.
eu acho que é um passo muito grande, que nós demos, de dizer que o Plano Nacional da Educação deve ser o articulador do Sistema Nacional de Educação, mas não basta dizer isso na Constituição. Se não houver regulamentação sobre o regime de cooperação e colaboração, a gente não avança. Então, o tema da conferência tenta pautar essa questão. Claro que se desdobra, o tema da conferência se desdobra em 7 eixos. Em relação aos 7 eixos, nós fizemos modificação também, levando em consideração a conferência passada. A principal modificação foi no eixo 6. Não sei se você lembra, o eixo 6 da conferência passada era diversidade. E por conta, e naquela conferência, eu gosto de dar esse exemplo, naquela conferência é o seguinte: o fórum definiu que cada plenária de eixo tinha 4 horas para discutir as emendas ao documento de referência sobre o seu eixo. 4 horas. Mas para a diversidade, nós demos 8 horas, o dobro, mas precisou de mais 4. Foram 12 horas só na diversidade. Foi quase uma conferência dentro da conferência. Então, qual é o principal problema da questão da diversidade? É que, além de discutir a proposta da diversidade, ou seja, as propostas de inclusão, o pessoal se deparava com um nó. Como é que nós queremos garantir a inclusão e isolamos a diversidade? Por que a diversidade não está dentro da educação, vamos dizer, como um todo? Que é o que a gente reivindica, a transversalidade. Bom, então nós fizemos um exercício no fórum e o tema da diversidade está no eixo da qualidade da educação. Quer ver? Vocês podem prestar atenção. Ou seja, o que a gente está dizendo? Que se a gente quer qualidade social, ela tem que estar transversalmente com a diversidade, porque senão não é qualidade social. Não adianta a gente dizer que quer a qualidade social da educação se não incluímos, se uma grande parte da educação nacional está de fora. Então essa modificação ela é importantíssimo. Eu fui no debate da diversidade, não, do movimento negro, fazer isso que eu estou fazendo mais ou menos aqui. Eles estão entusiasmados, acho que foi realmente uma mudança importante e etc. Concordaram? Concordaram, os que estavam lá, né? Porque tem isso também, né? Mas essa mudança é importante. Então, em vez de 6 eixos, nós temos 7 eixos. Dos 7 eixos, eu acho que é muito mais palpável para nós discutir o eixo a partir do eixo 2. Eu acho que a partir do eixo 2 nós temos muito acúmulo de fazer a discussão, de fazer propostas, de modificar o documento de referência e etc. A minha preocupação maior é exatamente com o eixo 1. Por quê? Porque o eixo 1 é o eixo do papel do Estado e da organização da educação nacional, que é exatamente isso que eu estava falando aqui, de como nós podemos organizar a educação nacional num sistema que tenha regulação, que tenha democratização e etc, etc. Então, por exemplo, tem um tema na educação nacional que está muito atrasado, de organização. Por exemplo, ninguém consegue entender como funciona o Conselho Nacional da Educação, os conselhos estaduais e os conselhos municipais. Professor Madalena. Só essa discussão já dá um seminário. E os conselhos nacional
estaduais e municipais é de suma importância para a educação nacional. Claro que são conselhos normativos, e é por isso que nós, durante tantos anos, reivindicamos o fórum, porque o fórum não é normativo, o fórum é de acompanhar a educação nacional como um todo. Ora, a Lei 9131, que é a lei do Conselho Nacional, que cria os conselhos, ela está totalmente atrasada em relação ao que é a educação nacional hoje. Todas as mudanças que já aconteceram e essa lei não se modifica. Então, se você olhar o Conselho Nacional com os conselhos estaduais e municipais, você não vai encontrar nenhuma interação. Eu não estou dizendo que deve ter hierarquia, não é. Eu acho que tem que ter articulação. Se nós queremos um sistema articulado, por que os conselhos não são articulados? O nacional com os estaduais e municipais. Há muita órgão de Estado, não órgão de governo, nessa, né? Bom, assim, uma outra questão é fazer com que realmente os conselhos se transformem em órgãos do Estado brasileiro. Na realidade, em qualquer lugar que a gente vá, as pessoas sempre dizem que esses conselhos são de Estado. Eles são de Estado, mas têm dificuldade de ser de Estado. É isso que eu sempre digo. Né? Então, eu estou citando aqui um tema importante na discussão, por exemplo, do eixo 1. E assim, tem vários outros temas. Mas não são temas que eu quero dizer, não sei se eu consigo passar para vocês, porque eu não quero passar a ideia de que esse tema é mais importante que os outros. Eu estou dizendo que ele é um tema mais... tem mais dificuldade, porque é o seguinte... Quando falta merenda lá na escola pública, as pessoas não conseguem entender por que falta merenda, mas pode ser porque tem problema no sistema, na articulação do sistema. Quando tem problema no currículo, que aliás nós temos um problema no currículo, nós não conseguimos entender lá no chão da escola que essa é uma questão do sistema. E assim sucessivamente. Então, quando você está discutindo financiamento, é uma coisa mais próxima, é como se fosse mais próxima. Quando você está discutindo qualidade da educação, é como se fosse mais próxima. Quando você está discutindo gestão democrática, é como se fosse mais próximo. Agora, quando você está discutindo o papel do Estado, a organização e o sistema, aí fica muito mais difícil. Não sei se vocês lembram, na conferência passada nós pedimos 3 textos para ajudar no documento, para ajudar inclusive a discutir muito mais o eixo 1, que foi 3 textos, um do Daimler Valsaviani, um do Jamil Cury e um do Carlos Augusto Abicalil. Aqueles 3 textos a gente pediu por quê? Porque a gente entendia realmente que o eixo 1 é o eixo mais complicado. E eu continuo, agora, o que eu acho em relação à conferência passada para essa? Nós fomos no limite na conferência passada em relação ao eixo 1. Claro, tivemos avanços? Tivemos. Mas eu sou daqueles assim, que acho que essa conferência aqui, no documento de referência, era para a gente estar mais forte, com propostas mais fortes em relação à organização da educação nacional. E nós não estamos tão fortes. Claro, não estamos tão fortes porque, primeiro, no fórum, vocês sabem, no fórum é uma diversidade, uma pluralidade muito forte e não dá para a gente aprovar no fórum e discutir determinadas propostas. As propostas têm que ser mais fortes através das entidades discutindo e propondo para ver se a gente chega na Conferência Nacional e aprovamos. O que eu estou dizendo aqui é que eu acho que nós temos que sair dessa conferência em relação ao eixo 1 com condições de ou o Executivo Nacional ou o Congresso Nacional ter uma proposta de regulamentação da educação nacional, o que se refere a aquilo que diz o artigo 23. Porque, meu amigo,
como é que se diz? A Constituição aprovada em 88, até agora nós temos quase nada de regulação. Se você for olhar, a regulação mais forte que a gente tem é o Fundeb na educação básica, em relação ao financiamento. Claro que nós estamos fazendo muita coisa com o regime de colaboração. A criação do PAD, Plano de Ações Articuladas, do Ministério da Educação, é um passo importantíssimo na educação básica, para a questão da cooperação e da colaboração. Essa aproximação com as universidades, né, da educação básica com as universidades que tem sido feita, tem sido importante. Agora, eu acho que não pode ficar, nós não podemos ficar à mercê do governo, né? Essa que é a questão. Nós temos que aprovar e regulamentar a Constituição para o Estado brasileiro. Não é porque esse governo, o governo que nós estamos, está fazendo determinadas questões, que está garantido que vai ser sempre assim. Então, eu dou sempre exemplos sobre a gestão democrática. Gestão democrática, nós sempre falamos em gestão democrática, fazemos propostas e etc., mas não vamos além disso. Eu acho que nós temos que, depois dessa conferência agora, estarmos armados para fazer uma proposta sobre a regulamentação da gestão democrática a nível nacional. Por quê? Porque hoje nós não conseguimos nem colocar nos orçamentos dos municípios e dos estados recursos para tratar a gestão democrática. É como se gestão democrática fosse algo só de fala e de papel. Não se faz gestão democrática sem recursos. Imagine, para você ter o Fórum Nacional da Educação e a Conferência Nacional da Educação, tem que ter recursos no orçamento. Aliás, o Ministério da Educação colocou no orçamento os recursos para realizar a Conferência Nacional da Educação. E nós temos que fazer um exercício para que os estados e municípios também coloquem, né? Porque senão a gente não avança e acha que, por exemplo, você cria um conselho para tratar de um determinado assunto e acha que só criando o conselho, sem ter um lugar para que o conselho se reúna, onde tem uma estrutura, recursos humanos para dar suporte ao conselho e etc., não é assim. Tem que ter estrutura. Então, eu acho que tem temas na conferência que nós precisamos avançar na próxima conferência. Né? Avançar no sentido de demarcar melhor aquilo que nós queremos para a educação nacional. Vocês devem estar pensando, mas o documento final da conferência passada não foi importante? Foi muito importante. Tanto que esse documento agora não deixa de lado o documento final da conferência passada, nem devia, porque senão não tem continuidade. Nós não podemos fugir do documento final da conferência passada, por quê? Porque senão não tem continuidade. Então, pessoal, é isso que eu queria colocar um pouco aqui para vocês, mas eu quero só um último ponto sobre o Plano Nacional da Educação. A visão que eu tenho sobre a avaliação que eu tenho de não termos aprovado o Plano Nacional da Educação, eu acho que é o seguinte. Primeiro, nós não temos cultura de Plano Nacional da Educação. Nós não temos cultura. Vocês, pela história, vocês sabem que um plano, há muitos anos atrás, não conseguiu chegar nem no Congresso, um outro chegou, mas não foi votado, um foi votado, que foi o último, ficou em vigor, mas a gente não avançou em relação às metas, aquilo que era meta. O plano passado tem um problema sério, que a maioria das metas não são metas. Esse tem um problema. E a espinha dorsal do plano passado foi travada com o que era o financiamento. Bom, mas o que eu quero dizer com cultura de plano é que eu acho que os estados e municípios e o governo federal têm cultura de planejamento de governo. Tem. Dificilmente o município não faz o seu planejamento para a educação, o estado não faz e o governo federal não faz. Independente que tenha plano ou não, eles estão planejando, não é isso? Os governos estão planejando. Mas nós não temos essa cultura para planejar para o Estado brasileiro. O plano que nós queremos é um plano de Estado.
E eu acho que é isso que... Essa é uma das questões que eu acho que está travando. É claro que você vai dizer, não, mas tem um problema de financiamento. Tem, mas não tem um problema só de financiamento. Tem um problema de outras questões. Para mim se nós tivéssemos a cultura de plano nacional, de planejamento na educação nacional, nós não estávamos há 2 anos e 3 meses sem plano. O Congresso Nacional já tinha votado. E essa é uma avaliação que eu tenho. Tá? Então, nós do Fórum temos trabalhado muito, temos em todas as notas colocado a celeridade para aprovar o plano. Claro que nós não queremos celeridade e com qualquer plano. Não pode ser. Agora, o plano que nós discutimos na Câmara, eu tenho acordo com a Madalena. É um plano possível. Eu acho que nós não temos muito correlação de força para ir muito além do que está ali. Acho que essa discussão que estamos fazendo sobre fontes para os 10%, ela é importante, porque primeiro nós nunca tínhamos feito isso no país. Nós sempre discutimos 10%, né, foi muito debatido, mas nós não discutimos quais são as fontes. E eu acho que agora o Congresso Nacional está como é que se diz? Com uma tarefa muito grande na mão, que é o seguinte: aprovamos os 10%, agora tá bom, e agora nós temos a responsabilidade de dizer quais são as fontes. Aí é que vem um problema. Por isso que nós perdemos aquela votação o ano passado por 3 votos. Lembra da votação? Os royalties do petróleo para a educação, perdemos por 3 votos. Está sendo discutido agora na comissão especial novamente, e nós temos que nos alertarmos que podemos ter problema novamente. Né? A presidente tem insistido, o Mercadante tem insistido todos os royalties para a educação e os 50% do pré-sal. E eu não estou dizendo aqui, nem nós estamos dizendo que essa fonte ela é o suficiente não para garantir os 10%. Agora, é uma fonte e pode ter outras. Né? Então, eu acho que é importante essa discussão. Eu acho que o Congresso tem que dizer o que vai fazer com fontes para os 10%. Mas eu tenho para mim que se nós não aprovarmos o Plano Nacional de Educação esse ano, nós estamos com a dívida com o Estado brasileiro. Não estou dizendo aqui que a educação brasileira está parada, e vai estar parada por conta disso, mas estamos com a dívida sem saber quais são as metas para os próximos anos. Né? A única meta que tem que ser cumprida e é obrigatória, das 20 que estão no plano, e vocês lembram que não houve emenda para diminuir metas nem aumentar, houve proposta de emendas para mudar conteúdo, para melhorar a meta, estratégias, etc. A única meta que é meta e não pode mudar é a meta da universalização da educação básica dos 4 aos 17 anos até 2016. Por quê? Porque está na emenda 59 da Constituição. As outras, elas estão lá no plano, mas se elas não forem aprovadas, elas não são consideradas metas para o Estado brasileiro. Então, por isso que a celeridade de aprovar o plano é importante. O Fórum Nacional da Educação convidou o relator Pimentel na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos, para ir na reunião do Fórum na próxima semana. Até agora a gente não teve uma resposta. Nós queríamos fazer um debate com ele sobre essa questão do plano e etc. O ministro Maurício Mercadante se comprometeu aí na reunião do Fórum para discutir um pouco essa questão do PNE, principalmente a questão do financiamento, mas nós estamos assim meio apreensivos. Mas acho que não é por não ter o plano aprovado que nós não devemos garantir e fazer uma boa conferência nacional e fazer com que ela se fortaleça como uma conferência do Estado brasileiro. Ela vai acontecer independente da conjuntura, porque senão nós nos enfraquecemos. Nós não vamos construir uma conferência para o Estado brasileiro, para conferir a educação nacional em 4 em 4 anos. Hoje é 4 em 4 anos, pode ser que mude, né?
Pode ser que daqui a pouco não seja de 4 em 4 anos, mas por enquanto é de 4 em 4 anos. Vocês devem estar perguntando também, muitos aqui também têm aqui a informação, por que nós vamos fazer em fevereiro de 2014? Por que não é no segundo semestre? É porque é o seguinte, 2014, infelizmente, é um ano atípico. Eleições gerais no segundo semestre e Copa no primeiro, nas principais capitais brasileiras. Então, para você ter ideia, nós gostaríamos de fazer a conferência em maio, mesmo com a Copa. O centro de convenções dos hotéis em Brasília, todos bloqueados. Então, nós tivemos que fazer um acordo com a empresa que já é licitada pelo Ministério da Educação para ela abrir um espaço no centro de convenções e vaga nos hotéis. Até isso a gente teve que acordar, você imagina. Até isso a gente teve que acordar para poder garantir que a conferência aconteça em 2014. Bom, pessoal, é isso. Estou à disposição aqui para podermos conversar. Eu sei que ainda tem estados que os fóruns estaduais têm problemas, porque é o seguinte, pessoal, nós não temos cultura, né? Nós queremos ter o Fórum Nacional, e eu tenho trabalhado muito duro, primeiro para que o Fórum seja do Estado mesmo, né? Não seja um órgão do Ministério da Educação. Ele está no Ministério da Educação, mas ele deve ser do Estado, e é isso que a gente quer. E a gente quer que os fóruns estaduais e municipais, principalmente nas principais cidades, tenham a mesma característica. E claro, nós temos dificuldade, nós estamos tendo dificuldade. É claro que em todos os estados os fóruns já estão legalizados, instituídos, né? Ou tem portaria, ou é um decreto, ou é uma lei, etc. Mas nós temos problemas de criar uma dinâmica. E eu tenho me agarrado, assim como coordenador, a muitos companheiros das entidades. Vou dar um exemplo aqui. Lá no Rio de Janeiro eu tenho procurado o companheiro Vanderlei, por exemplo, para ajudar a gente, para ver se fuça, se mexe, etc. Para que o fórum... vai sair. Entendeu? Então tem alguns estados que têm problemas, mas é o seguinte, pessoal, é aquilo que eu disse, nós não temos forma, não temos cultura, e nós temos, as entidades, eu acho que tem como é que se diz, mexer mesmo para que o fórum... Porque é o seguinte, pessoal, também eu vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta a gente querer fazer fóruns que sejam apenas burocráticos. Aliás, eu acho até que a conferência também não é uma conferência burocrática. A conferência tem que ser movimento. O fórum também tem que ser movimento. Porque senão ele fica estanque e ele termina sendo burocrático. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o vivo nos fóruns estaduais e no Fórum Nacional são as entidades. O governo participa, mas eu acho que aquele que é movimento, que representa mais o movimento, que está mais à frente, são as entidades. Os governos estão mais seguros e etc. e tal, vocês entendem muito bem disso. Então, por isso que nós temos essa avaliação do Fórum Nacional da Educação. Ok? Muito obrigado.